Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, Isaías 61, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Hã? Aleluia, Jesus. Isaías 61. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Senhor, que nessa hora, meu Pai, o Senhor possa nos dirigir, meu Pai. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que nos orienta todas as coisas. Oh, meu Pai, que conhece cada coração, meu Pai. Não só dos irmãos que aqui estão, meu Pai, mas aqueles também, meu Pai, que vão ser enviados para ouvir online. Oh, meu Pai, agora e posteriormente, meu Pai. Oh, Senhor, e necessitam dessa palavra, necessitam, meu Pai, dessa orientação. Oh, meu Pai, que o Teu Espírito Santo agora, meu Pai, possa colocar as palavras na nossa boca. Oh, meu Pai, possa nos dar entendimento, meu Pai. Oh, Senhor, porque, meu Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que é Ele, meu Pai, que prescruta, meu Pai. Ah, Senhor, as grandezas de Deus, os mistérios de Deus. Oh, Senhor, então, nessa hora, meu Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava no meu lar, aleluia, Jesus, e foi me vindo, aleluia, sobre esse assunto, aleluia, Jesus, e eu lembrei desse versículo, aleluia, e a parte que nós vamos falar, aleluia, está na parte B do versículo que fala: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aleluia, Jesus. Essa é uma passagem que o próprio Jesus abriu na sinagoga e leu. Aleluia, porque Ele veio para cumprir essa missão. Aleluia, Jesus. Irmãos, e quando nós meditamos nessa palavra, aleluia, contrito de coração, contrito. Aleluia, contrição, irmãos. Aleluia, é quebrantamento. Aleluia, contrição é arrependimento genuíno e sincero. Aleluia, é humilhação. Aleluia, é quando o homem, irmãos, ele se sente verdadeiramente entristecido com o seu pecado. Aleluia, quando o homem se sente realmente, aleluia, contristado, aleluia, com aquilo que ele está fazendo. Aleluia, quando, aleluia, aquilo que afasta ele de Deus, aleluia, realmente incomoda o coração dele. Aleluia, isso realmente mexe com ele. Muitas das vezes, irmãos, a gente pode ficar, talvez, envergonhado, entristecido com algo, porque a gente sabe que é pecado. Aleluia, e a gente não quer ir para o inferno. E aí, às vezes, a gente pensa assim: nossa, mas se eu continuar pecando dessa maneira, eu vou perecer, eu vou para o inferno. Aleluia, talvez a gente, por causa da sociedade, aleluia, por causa das pessoas que estão servindo a Deus juntamente conosco, aleluia, e às vezes a gente fica meio sem graça, aleluia, mas não é isso que se trata. Aleluia, Jesus. A verdadeira contrição, irmãos, é um verdadeiro arrependimento. Aleluia, é um verdadeiro pesar. Aleluia, pesar na alma, aleluia, por aquilo que se está praticando. Aleluia, por aquilo que se está fazendo. Aleluia, quando o homem, aleluia, ele busca, talvez o homem não tenha isso,
mas também não tem importância, aleluia, porque Deus, Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, aleluia. Às vezes a gente pensa assim, a gente ouve um ensinamento e aí o irmão, a irmã, quem estiver aqui ministrando, fala assim, olha, para você receber isso, você tem que fazer isso. Aleluia, para você receber aquilo, você tem que agir dessa maneira. A sua natureza tem que ser essa. Aleluia, o sentimento do seu coração tem que ser esse. Aí você fala, poxa vida, agora eu estou perdido, porque eu não consigo fazer isso. Eu não tenho esse tipo de sentimento. Eu não tenho esse tipo de personalidade. Eu não tenho esse desejo. Aleluia. O irmão falou que eu preciso desejar a libertação, mas eu não sinto vontade. E aí? Aleluia. O irmão falou que a gente tem que buscar com todo o coração. Eu até busco, mas de todo o coração, não. Eu não sinto essa vontade. Aleluia. Eu não tenho isso. Como que eu faço agora? Agora eu estou perdido. Aleluia, porque tudo que ele falou que tem que fazer, não está em mim. Aleluia, tudo que ele falou que tem que ter, eu não tenho. Aleluia, todo sentimento que eu devia ter no meu coração, não tenho. Aleluia, toda disposição que devia ter em mim, eu não tenho. Aleluia, o irmão falou que tem que ter confiança, que tem que determinar. Eu não tenho confiança, eu não tenho determinação, não tenho nada. E aí, como que fica a situação? Aleluia, se para alcançar a restauração eu preciso fazer todas essas coisas, então já sabe que é nunca que eu vou alcançar essa restauração. Aleluia, porque eu não tenho nada disso. Aleluia, e aí a pessoa fica numa situação complicada, porque agora o que ela faz? Aleluia, e agora? Aleluia, então ela nunca vai ser restaurada, nunca mais ele vai voltar a ser aquele crente? Ou nunca mais, ele nunca vai conseguir ser um crente verdadeiro? Ele nunca vai ter essa sinceridade no coração dele? Nunca. Não vai acontecer nunca isso. Nunca mais. Então, Jesus vai voltar e ele vai para o inferno mesmo, porque não tem recurso. Ele não tem. Tudo que foi falado, ele não vai conseguir fazer mesmo. Ele não tem vontade mesmo. Ele não tem essa disposição mesmo. E se precisa de disposição e ele não tem, acabou. Aleluia, não precisa dele pensar mais em nada, mas não é assim, aleluia, Jesus. Eu fiquei com uma dúvida, você acredita que quando uma pessoa está com o coração contrito, quando a pessoa está com o coração contrito, dá mais vontade de se humilhar e pedir perdão ou não? Sim, porque o coração contrito já a pessoa humilha mesmo, é uma espécie, é uma humilhação. Uma pessoa que tem um coração contrito, mas ele fica com o tempo coração contrito, mas ele é soberbo. Então, independente dele ter uma soberba, ele vai sentir o desejo de humilhar? O que acontece? O soberbo tem mais dificuldade para humilhar, muito mais dificuldade. Mas, como nós estávamos falando, então como é que vai fazer, né? Aleluia, como que vai fazer? Porque, poxa vida, eu tenho uma natureza soberba. E se para alcançar algo eu preciso humilhar, porque Deus resiste ao soberbo, então já sabe que eu não vou alcançar. Um exemplo. Só que a palavra entra para poder, a palavra vai vindo, para tocar aquele coração. E muitas das vezes, dependendo, às vezes a pessoa não chegou naquele grau máximo da soberba, por exemplo, às vezes ele resiste à palavra, talvez a palavra não consegue penetrar no coração dele porque é soberbo. A mensagem ela só consegue penetrar de verdade no coração mais humilde. Aleluia. E do soberbo tem uma resistência. O que o Senhor pode fazer às vezes? Às vezes Deus permite situações. Aleluia. Permite situações que vai vir, às vezes até sofrimentos. Aleluia. E depende do grau de soberba da pessoa. Aleluia. Até sofrimento, porque ali a pessoa vai humilhar. Ninguém em sofrimento só se for uma soberba muito grande. Mas ninguém, aleluia, praticamente ninguém, quando ele enfrenta um sofrimento, ele consegue continuar soberbo. Ele vai humilhar. Ele não consegue, você não vai ficar com o nariz em pé sofrendo. Aleluia, você humilha. Aleluia, então Deus tem muitas formas, aleluia, de trabalhar na vida do homem. Aleluia, se a mensagem não deu, não conseguiu receber, não conseguiu colocar em prática, aí Deus tem que passar por uma outra etapa.
Aleluia. E isso é o que ele avalia dentro do homem. Aí a condição dele, como que ele enxerga. Não é a gente que faz essa avaliação. Aleluia. É ele que faz essa avaliação. Mas pode ter certeza que o Senhor sempre trabalha para salvar uma alma. Sempre. Aleluia. Na alegria ou na dor, ele sempre trabalha. Aleluia. O bom é quando não precisa disso, né? Aleluia, Jesus. Quando a gente consegue humilhar e receber a palavra, glória a Deus. A palavra entrou sem precisar nem de Deus permitir nada na nossa vida para a gente aceitar ela. Aleluia. Mas também se permitir, dá glória a Deus. Você nunca ia conseguir humilhar se você não sofresse. Aleluia. E se você não sofresse, se você não conseguisse humilhar, como que você entraria no céu? Porque no céu só vai entrar gente humilde, não vai entrar gente soberba. Aleluia. Então, quer dizer, aí, na hora que você sofre e você humilha, você exalta o nome do Senhor. Porque se não fosse aquilo, você nunca ia conseguir. Irmã, é muito interessante esse assunto que Deus tocou na irmã para falar, porque as pessoas, essa questão de querer, muitas vezes eu falo assim, eu não quero, eu não sinto essa vontade, né? Mas só que o que o homem não percebe é quem está atrapalhando essa vontade. Exatamente. Tem isso Quem também. que não quer deixar você sentir essa vontade? Exatamente. Porque o diabo vem, né, também. Porque a alma natural, ela sente a vontade de servir a Deus. É verdade. É Timóteo, né? Segundo? Isso mesmo, 2 Timóteo 2,26. E torna aí, ó. E tornarem a... Volta no 25. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em cuja vontade estão. Que tremendo, né, irmãos? Tremendo. Aleluia, porque muitas das vezes a pessoa está presa em laços, irmãos. Porque o diabo é oportunista, né? Aleluia, ele é muito oportunista. A pessoa, ela já tem uma fraqueza, né? Igual o Pedro falou ali. Aleluia, talvez a pessoa já é soberba. Opa, é uma oportunidade para o diabo. Então, eu vou ficar prender ele nessa soberba dele toda a vida. Para ele nunca humilhar diante do Senhor, para ele nunca alcançar. Aleluia, mas Deus tem os meios dele. Aleluia, olha o que ele fala. Volta no outro. Aleluia, instruindo com mansidão, o Senhor enviando, aleluia, os ministros dele para instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Deus tem muitas maneiras de trabalhar. O Denilson ia falar, depois a Karina. Duas situações. Na situação de Zaqueu, a condição que ele vivia, ele era uma pessoa soberba, por causa que ele era um publicano. Então, tanto que as pessoas não tinham... Mas quando ele viu Jesus, o testemunho de Jesus chamou a atenção dele. É igual o pastor falou que muitas das vezes a gente vê ministérios falando, não, que você tem que pregar, mas muitas das vezes o seu testemunho, não que você não tem que pregar, nós temos que pregar sim, mas muitas das vezes o nosso testemunho, ele desperta muito mais a curiosidade da pessoa de conhecer a Jesus do que muitas vezes você falar só por altivez. Não, eu vou falar porque eu sirvo a Deus, eu tenho que falar, mas muitas das vezes, que tem até isso, tem a soberba, né? Tem gente que quer falar para mostrar que sabe de Deus, que conhece Deus. E quando a pessoa, que Deus tem o dom da pessoa, ela vai falar porque automaticamente Deus deu o dom e automaticamente vai gerar um fruto. E outra coisa, essa questão de ensinar com mansidão, e eu e a Karina, quando a gente chegou aqui, a gente provou disso. Porque nós chegamos aqui cheio de defeito e a gente precisava de aprender direito. A gente achava que estava fazendo correto. Mas aí a gente chegou aqui, a igreja nos abraçou, o pastor, a irmã Nilza, todo mundo. Então, aí só que o que acontece? O pastor teve que ter paciência conosco, a gente veio todo defeituoso, cheio de ideologia, que a gente acreditava que era certo, tanto que nós não tínhamos ensinamento, a gente tinha uma dúvida, a gente ia lá e chamava o pastor no particular e perguntava ao pastor, o que é isso? Ele ia falar, a gente não tinha um culto de ensinamento no passado, entendeu? Então, assim, muitas das vezes, essa mansidão falta muito nos últimos dias agora, porque a pessoa quer mais impor do que ensinar.
Não é verdade? Deus sabe, Deus conhece cada coração. Deus sabe de cada coração. Aleluia. Porque, irmãos, e a gente também não pode determinar como que Deus vai trabalhar. Não é verdade? Aleluia. Muitas das vezes a gente pensa assim, Deus aleluia, não, tem que fazer assim, tem que falar assim, porque senão a pessoa não conserta. E é errado. Às vezes não é daquela maneira. E tem hora que a gente também pensa, não pode falar desse jeito, tem que ser manso, tem que ter, aleluia, uma flexibilidade, tem que ter toda uma questão para falar, e também não é. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem é humilde aceita Deus falar do jeito que Ele quer falar e na hora que Ele quer falar. Aleluia. A gente não determina para Deus como Ele vai falar. A gente recebe da forma que Ele quer falar, pelo que Ele conhece na gente. A irmã Karina? (131) Ah, é verdade. Aleluia, Jesus. Pode ler, então. Aleluia, Jesus. (51, 17). Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Eu até tinha notado agora que eu vi aqui. Aleluia. Está vendo, irmãos? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E aqui vocês vão ver que esse salmo é justamente uma oração que o salmista está fazendo depois que ele adulterou, né? Aleluia. Depois que ele adulterou com a Betseba, a Bíblia fala que o profeta veio e corrigiu ele, falou com ele, você errou, Davi. Aleluia. E aí ele foi humilhar diante do Senhor. A irmã Carinha podia até ler para a gente o salmo todo, aleluia, para a gente poder meditar. Isso é uma oração que ele está fazendo. Porque nesse momento, irmãos, o pecado dele foi tão grave, aleluia, que tem certos tipos de pecado que quando a pessoa comete, ela quebra muita coisa no mundo espiritual. Aleluia, ela causa um distanciamento muito grande, ele causa uma barreira muito grande. Aleluia, no mundo espiritual. Aleluia. Aí fala assim, mas nossa, a pessoa estava bem até agora, mas foi só naquele momento ele caiu. Aleluia, e fez algo, mas tem coisas que são graves. Né? Aleluia, e ela causa. E também um monte de coisas pequenininho, o acúmulo das coisas que a pessoa vai deixando de fazer ou vai praticando, aleluia, também vai causando, aleluia, um desprendimento no mundo espiritual. Aleluia. E por isso, aleluia, o salmista precisou, aleluia, Davi precisou humilhar diante de Deus, aleluia, para ele poder ser restaurado pelaquilo que foi desfeito no mundo espiritual. Pode ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só um minutinho. Olha o que ele está pedindo, Deus. Ele percebeu, falou assim, nossa, meu coração não é puro. Olha o que eu cometi.
Aleluia. Naquele momento ele sentiu que uma impureza muito grande tinha invadido o coração dele. E aí ele está pedindo, o que ele está pedindo para Deus? Que nós falamos assim, mas então, para você receber isso, você tem que ter um coração puro. E, poxa vida, eu não tenho. E aí, o que eu faço? Meu coração não é puro, né? Aleluia. E aí, o que ele fez? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E aí ele renova, porque ele tinha um espírito reto, mas ele se perdeu na hora que ele cometeu esse pecado. Aleluia. Porque ele cometeu um adultério e um homicídio. Se perdeu. Aleluia. E aí ele falou assim, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Está vendo? Aleluia. Ele foi diante do Senhor pedir. Pode continuar. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Só um minutinho. Olha aqui que eu falei, quando a pessoa ela sente a tristeza por estar longe de Deus. Ali ela sente a tristeza por ela estar naquela condição. Aleluia. Você vê que ele está sentindo isso, porque na hora que ele cometeu aquele pecado, que ele saiu fora da presença de Deus, né, perdeu aquela comunhão com Deus, aquele vínculo, ele ficou triste, e triste de verdade. Aleluia, que ele fala assim, Senhor, não me lance fora da tua presença, não me lance, não retire de mim o teu Espírito Santo. E aí ele já tinha perdido até o gozo da salvação. Olha, o pecado foi tão grave, aleluia, que fez ele perder a alegria que ele sentia. E ele fala assim, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, o diabo, ele faz com que as pessoas, elas fracassem espiritualmente e elas nem se importem com isso. Elas nem ligam para isso. Elas pensam assim, para mim não tem recurso mais. Aleluia. Ele conforma com a condição dele, conforma. Aleluia. E não sente nem tristeza. Ele nem sente tristeza por ele não sentir mais a presença do Espírito Santo. Ele nem fica triste. Aleluia. Ele nem fica triste por ele não ter mais aquela harmonia, aquela comunhão. Ele nem entristece com isso. Aleluia. E aí vem na mente dele que ele vai ser assim, vai ser até morrer, não tem mais recurso. Aleluia. Eu não consigo, eu não sei fazer. Aleluia. E Satanás domina a mente da pessoa de tal forma e ela não alcança a restauração. Aleluia. Mas aqui ele está sentindo essa necessidade, é realmente uma contrição. E ele falou, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Pode continuar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém. Aleluia. Olha como que ele fala diante de Deus, irmãos, é a verdadeira humilhação. Aleluia. E ele fala assim, quando o Senhor fizer isso, Senhor, eu vou ensinar os pecadores, aleluia, os seus caminhos. Porque o Senhor vai fazer para mim e eu vou poder compartilhar com os outros. Aleluia, como é que se faz? E eles vão se converter a ti. Aleluia. E aí, olha, irmãos, como que ele fala. Olha como ele entra diante de Deus. Aleluia. Não é aquela coisa assim, Senhor Jesus, me restaura. Ai, tem misericórdia de mim, tal, normal. Falando por falar, não. Ele sente essa necessidade. Ele sente do fundo do coração dele. Aí ele fala assim, Senhor, livra-me dos crimes de sangue. Ele tinha matado um homem, não ele mesmo, mas ele enviou aquele homem para a morte. E na hora que ele pensa isso, aleluia, ele vai diante de Deus com toda a sinceridade, irmãos, e ele sente mesmo um arrependimento genuíno. Isso dói na alma deles.
Aleluia. Se os irmãos entrar dentro dessa palavra, os irmãos vão sentir a dor que ele estava sentindo. Aleluia. A humildade que ele estava falando com Deus quando ele está fazendo essa oração. Ô Senhor, imagina, irmãos, você pensar assim, não, estou manchada, minha alma está manchada, porque eu adulterei, a minha alma está manchada porque eu cometi um assassinato. Eu matei um homem, e um homem justo ainda. Aleluia. E ele fala assim, livra-me dos crimes de sangue. Aleluia. Quando ele fala assim, Senhor, é como se ele disse assim, eu não quero mais cometer isso. Eu não quero mais fazer isso. Aleluia. Livra-me, Senhor, livra-me. Aleluia. Dos crimes de sangue. Aleluia. E ele vai dizer assim, ó Deus, Deus, ó, esse irmão, como ele fala com tanta, né? Ele fala, ó Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. O Senhor, quando o Senhor me livrar disso, o Senhor me purificar, eu vou ficar tão grato, tão grato, tão grato, que a minha língua vai louvar a sua justiça. Aleluia. Você está entendendo? Quando nós falamos de coração, Deus restaura o contrito de coração. Aleluia. E ele foi restaurado mesmo. Você viu ele cometer outro adultério? Aleluia. Você viu ele matar outra pessoa justa? Não. Aleluia. Não fez mais. Uma vez só. Nunca mais. Aleluia. E ele vai dizer, nesse versículo até interessante, no 16, ele fala assim, porque tu não te compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O que ele poderia simplesmente... O Davi tinha um conhecimento de Deus tão profundo. Porque ele cometeu um adultério, ele matou um homem. O que ele poderia fazer? Pega um carneirinho lá, vai lá para o sacerdote e faz um sacrifício pelo pecado. Não era assim que o povo fazia? Aleluia. Era pegar um carneirinho, vai lá, que ó, pequei. Sacrifica esse carneirinho no meu lugar. Quantas pessoas, irmãos, que agem dessa maneira? Eu pequei, é só dobrar o joelho e falar, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Aleluia. É só pedir perdão. Não precisa preocupar, não. É só você pedir perdão. Você faz agora e no segundo você pede perdão para o Senhor e está tudo certo. Aleluia. É só você pedir perdão. É só você fazer... foi uma coisa mais grave. Não, faz um jejum aí. Que Deus recebe, faz só um jejum aí, ora bastante, aleluia, que Jesus vai ter piedade de você e vai dar tudo certo. Faz um jejum, uma oração, faz uma campanha, se for uma coisa mais grave, só isso você vai fazer, aleluia, só isso, aleluia. Ele falou assim, Senhor, o Senhor não se comprava em sacrifício, senão eu os daria. Aleluia, e pode ter certeza que se precisasse, ele sacrificaria o rebanho dele todo. Aleluia, levaria o rebanho todo, aleluia, da forma que ele está falando aqui, a vontade que ele tinha de ser limpo daquilo que ele tinha cometido, ele ia sacrificar o rebanho dele todo, aleluia, para pagar a penitência. Tem gente, né, no mundo aí fora, as pessoas pagam a penitência, rala o joelho, sobe, aleluia, descalço, aquela coisa toda, até se machuca, né, para poder ver se consegue o perdão. E ele falou, Senhor, se eu não comprasse em sacrifício, senão eu daria. Aleluia. Tu não te deleitas em holocausto. Aí entra o versículo que a irmã falou. Aleluia. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele falou, não adianta, as pessoas podem até fazer. Vai lá, leva o cordeirinho, sacrifica aí e pronto, acabou. Mas dentro do coração deles voltava com a mesma disposição. Daqui uns dias ele tinha que matar um novo carneiro para levar de novo. Aleluia, e está tudo certo, né? Era a regra, leva lá e pronto, e tá tudo certo, estou perdoado. Aleluia. Não, ele falou, Senhor, olha o conhecimento que ele tinha de Deus. Ele sabia, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Aleluia, eu levar um cordeiro, matar ele para expiação, tinha esse sacrifício? Tinha, Deus mandou? Tinha. Aleluia, mas ele pensou assim, mas o que vai adiantar eu simplesmente fazer só isso? Aleluia, eu ir lá, levar um cordeiro, sacrificar, sendo que o meu coração não está puro, eu não estou com vontade nenhuma, eu não estou arrependido coisa nenhuma. Aleluia, e Deus conhece o meu coração.
Aleluia. Deus sabe muito bem o que está na minha mente. Aleluia. Não vai adiantar. Ele conhecia Deus. É importante a gente conhecer a Deus. Aleluia. É importante, irmão, você saber que Deus sonda a mente e o coração. É muito importante isso. Aleluia. Saber que Deus sonda cada coisa. Você pode falar palavras bonitas, você pode falar um monte de coisa, mas Deus sabe se está sendo sincero. Deus sabe. Aleluia. Deus sabe se você está falando um monte de coisa, mas Ele sabe a sua disposição do seu coração. Você está falando naquele momento, aleluia, simplesmente porque você está com medo de uma consequência, mas no fundo, você só quer escapar. Aleluia, só escapar da consequência, mas no fundo, você não quer mudança. Ele sabe. Aleluia. E Davi conhecia a Deus. Tanto que ele conhecia que ele falou, não vai adiantar se eu fizer só isso. Aí ele falou assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque a contrição é isso, é um verdadeiro arrependimento. Aleluia, é você sentir, aleluia, essa tristeza na alma. Você quer falar? Pode falar. Até o que o Davi falou ali, é que nós estamos orando nessa campanha de restauração. Davi, ele conhecia a Deus e o que ele perdeu. Que ele falou assim, né? Ele sentiu. Ele logo percebeu, ele perdeu a alegria da salvação, perdeu o gozo do Espírito. E você pode ver que ele falou, Senhor, não retira de mim o seu Espírito. Porque ele viu que ele perdeu, mas ele perdeu porque um dia ele teve. E muitas vezes é que nós estamos até orando nessa restauração, porque tem gente que nunca sentiu. Então, para eles, tanto faz. Para eles, parece que não está acontecendo nada. E como a irmã falou, como Davi tinha um conhecimento de Deus, ele entendeu, né, o mal dele, que era terrível, do que ele fez. Com certeza sentiu uma vergonha muito grande. É um dos versículos que a gente vê as pessoas falando. De vez em quando vê alguém que gosta de ficar interpretando a Bíblia. Eu acho que eles nunca leu esse salmo. Porque eles só sabem falar, Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas nunca leu esse salmo. Davi também pecou. O tanto que ele humilhou, e é engraçado que eles não têm coragem de fazer essa humilhação, de coração, né? Fala de palavras de boca para fora, e tem uns que falam assim, não, eu fiz e faço de novo. Para justificar, né? Para justificar. Davi era um homem segundo o coração de Deus e fez isso. Então, eu também faço, o que tem? Só não fez o que Davi fez depois. E essa humilhação, você é capaz de fazer? Aleluia. Então, irmãos, o que o pastor falou muito, muito importante, porque, aleluia, ele sentiu mesmo pelaquela perda. Aleluia. Ele não desprezou aquilo, não. Tem hora que parece que os crentes chegam numa condição espiritual que parece que ele perdeu, foi um sapato velho. Ele perdeu um sapatinho velho dele. Aleluia. Era um sapatinho velho mesmo, nem estava usando ele, então não estou nem aí para isso. Não foi um sapatinho velho que perdeu. Não foi uma moedinha de R$1 que ele perdeu. Aleluia. Ele viu que o que ele perdeu era muito importante. Aleluia. Era algo muito grande. Aleluia. Por isso que quando ele vai diante do Senhor, ele fala, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Torna-me dar. Ele sentiu aquele baque mesmo. Torna-me dar. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos nessa campanha de restauração. Se você perceber, aleluia, que você perdeu algo, mas você não está se importando com isso. Aleluia. Você não está, aquilo não faz mais diferença para você. Antigamente eu orava muito, eu jejuava muito, Deus me usava com muita profundidade. Nossa, eu orava todas as madrugadas, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Hoje em dia eu já não consigo fazer isso. Mas você não sente? Você não fica triste com isso? Aleluia, isso não representa nada para você? Foi uma hora, teve um momento da minha vida que eu fui assim, agora eu não sou mais e está tudo certo. Aleluia, tem alguma coisa errada. Aleluia, Satanás conseguiu convencer a sua mente. Aleluia, cauterizou a sua mente a ponto de você nem se importar. Você nem liga para isso.
Aleluia. E aí, o que a gente faz? Então, e agora? Nunca vai ser restaurado mais? Se continuar desse jeito, não é restaurado, porque precisa de ser contrito de coração. Precisa sentir a miséria. Precisa sentir arrependimento. Precisa sentir a perda. Aleluia. E se a gente não sente? A gente vai, a palavra está vindo é para isso, para constranger nosso coração. Se você não está sentindo, aleluia, você até que está online agora, ou vai entrar depois, aleluia, você não sente isso, você sabe que é importante, você conhece a palavra, aleluia, sabe que não poderia ficar dessa forma, mas você não sente essa necessidade, você não importa, aleluia. E a palavra do Senhor está vindo para constranger você, para dizer para você, aleluia, que tem alguma coisa muito errada acontecendo com você. Aleluia, tem algo muito errado acontecendo na sua vida. Aleluia, e ela está te constrangendo para você nessa noite dobrar o seu joelho e falar: Senhor, realmente eu estou conformado. Eu não tinha percebido que eu não estava nem importando. Aleluia, realmente eu não estava importando, não estava nem ligando. Aleluia, tanto faz algo subir para cima, para volta, que eu não estava nem aí mais. Aleluia, mas eu percebi pela palavra que tem alguma coisa errada comigo. Aleluia, e eu quero que o Senhor restaure esse sentimento no meu coração. Eu não quero não importar com as coisas do Senhor, não, Senhor. Eu não quero ser assim mais. Eu não quero tratar o Espírito Santo, aquilo que eu recebi do Senhor, como moeda de R$1, não. Aleluia. Eu preciso valorizar. Aleluia. O Senhor, a palavra do Senhor vem para isso. Nós não estamos dizendo: ah, mas e aí? Se eu não tenho, e aí? A palavra vem para constranger a gente. Aleluia. Para que a gente perceba, opa, então eu vou pedir isso para Deus hoje, porque realmente eu me enquadro em tudo que a irmã está dizendo. Eu sou assim. Eu estou sentindo assim. A irmã Valéria ia falar, depois o irmão Ricardo. Não, primeiro que o ensinamento tem sido tremendo, né? Tá uma bênção. Sobre essa questão, igual você falou de Davi, você viu que ele se humilhou, aí você viu que depois Deus restaurou ele, aí falou: agora sim eu posso apresentar ao Senhor os meus sacrifícios, porque o Senhor vai receber, porque agora ele já estava restaurado. E depois da restauração, né, sobe aquele cheiro suave diante do Senhor, aí o Senhor volta a receber novamente o nosso sacrifício, né? Exatamente. Não é que ele... sacrifício não adianta, Deus não quer sacrifício. No sentido que ele estava dizendo, se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria, mas naquele momento não. Agora, restaurado, sim. Agora o Senhor vai receber com prazer o meu sacrifício. O irmão Ricardo. Muita gente acha que o toque de Deus, Deus fala no coração dela, não fica alegre. Mas às vezes, igual a irmã falou, ele chega naquele ponto que ele não fala com ninguém, você não fala nada com ninguém, Deus fala aqui no seu ouvido, todo mundo escutar, mas está falando com você. A pessoa sente Deus está falando com ela, e ela vê que não é do pensamento dela, não é, como se diz assim, desejo dela, mas Deus está falando com ela. Ele vê que não é alegria, só ali, aquela euforia, mas Deus está falando, não é só porque a pessoa é batizada do Espírito Santo, mas às vezes a pessoa está sendo batizada, mas Deus está falando com ela também. Exatamente. Aquela pessoa, a pessoa sente, ela chora, e aí quando ela afasta, ela já não sente mais. Né? Não sente mais. É triste, irmãos. É triste você pensar assim, que você chegava na igreja, você ouvia uma palavra, seu coração enchia de graça, você chorava na presença do Senhor e agora você não sente mais nada? Aleluia. E você não importa com isso? Não é triste? Aleluia. Você perdeu uma coisa tão valiosa? É triste. A irmã Karina? Hoje eu quero até comentar uma coisa minha. Até falei com o pastor ontem, que quando eu cheguei aqui, e que Deus me deu a oportunidade de fazer parte da equipe de louvor, eu fiquei assim, muito maravilhada, assim, aquele primeiro amor, porque de onde que a gente veio, não era igreja que tinha oportunidade lá, só cantava quem tinha voz mesmo. Então, quando eu cheguei e tive essa oportunidade, eu fiquei assim, muito feliz com Deus, assim, aquele primeiro amor, que não importava se eu ia fazer solo, se a irmã ia baixar meu microfone, não importava, eu estava muito feliz com a oportunidade. Só que depois, que eu virei líder, eu fui deixando entrar muitas coisas no meu coração.
E aí eu vinha muito desanimada, falei com o pastor várias vezes, falei, não, pastor, eu não quero mais, eu não sei se ele lembra, não quero mais ser líder. Ele, não, irmã, não, você não pode ocasionar outras coisas. Então, assim, aí teve um dia que eu cheguei aqui, eu orei a Deus, falei com Deus que eu queria que Deus restaurasse a adoração, louvor. E aí o pastor, na oração do ciclo, ele falou. Aí eu fiquei muito maravilhada, porque realmente a gente vai deixando as coisas entrar. Tá vendo como que Deus, quando a pessoa vai com sinceridade diante de Deus, né? E foi por que ela sentiu isso? Ela percebeu, na hora que o pastor falou essa palavra, ela foi refletir, não foi? Aleluia, foi refletir. Nossa, é verdade, ó, pra você ver. Estou desprezando isso que Deus me deu. Aleluia. E talvez no momento que você falou, desejo mesmo, aquela vontade, você não estava. Mas você foi diante de Deus. Ô Senhor, restaura, porque é necessário. E Deus ouviu. Porque o pastor confirmou na boca do pastor. Aleluia. Está vendo como que Deus ouve? Aleluia. É até importante as pessoas testemunhar, irmãos. Porque às vezes o que acontece com a irmã, acontece comigo, acontece com a gente. Aleluia. Acontece conosco, com todos nós, cada um num ponto. Aleluia. Mas quando você vai diante do Senhor e você compartilha com Deus, faça sincero. Ô Senhor, realmente, tudo que eu faço para o Senhor hoje vale menos que uma nota de R$1, eu não importo mesmo. Aí você fala, não, vou falar isso com Deus? Mas não é o que você está sentindo. Aleluia. Ele já não sabe? Aleluia. E ele quer que você humilhe e fala para ele. Senhor, não vale nem R$1. Aleluia. Eu desprezo mesmo, eu não estou nem aí mesmo. Aleluia. Mas eu estou confessando para o Senhor. Que eu sei que isso tudo é errado, isso não é legal, Senhor. O Senhor precisa me restaurar. O Senhor precisa restaurar aquela alegria que eu tinha de fazer a tua obra. A irmã Leite? O Sérgio falou comigo algum tempo atrás que, através do louvor que ele tem cantando, eu frequento mais a igreja. E hoje, meu réveillon é com os irmãos, e carnaval é com os irmãos. Então, é uma bênção na minha vida. O que o Sérgio falou é uma bênção, que foi, né, que até hoje eu acredito na tenteira, tenho uma gratidão muito grande por causa disso, né, porque eu não tenho voz nenhuma para cantar, né, e graças a Deus eu tentei cantar, né, tudo mais. É bênção, bênção. Realmente, irmãos. Então, Deus trabalha de formas muito maravilhosas. Aleluia. Até o pastor pregou aqui. Como que Deus faz, irmãos? Deus faz de tudo para nos restaurar, irmãos. Deus faz de tudo. Aleluia, para poder nos orientar. E Deus tem muitas formas de trabalhar. Quando nós estamos resistindo, Deus é duro com a gente. Eu até estava comentando com o Pedro. Você vai ver Deus ser duro com o crente e falar com muito rigor em cima dele quando ele está soberbo. Se ele estiver humilde, Deus não vai falar desse jeito com ele. Não vai. Você pode ter certeza. Deus só vai te mandar um chicote se você tiver com o coração duro e soberbo. Ali, quando você está com o coração humildezinho, Deus não fala dessa maneira com você. Não fala. Aleluia. E se ele falar duramente, você pode ter certeza que tem outra ali com problema. Não é você. Não é você. Aleluia. Porque você já humilhou. Aleluia. Ele pode até falar com você. Ele pode até falar, né, tá fazendo isso, aquilo, outro. O Espírito Santo usando alguém para falar. Mas não é você. Porque você sabe, você já humilhou, você já está procurando mudar. Tem uma outra pessoa ali que está fazendo a mesma coisa que você, só que aquela pessoa endureceu o coração. Aquela pessoa endureceu. Então, Deus está falando daquela forma rigorosa, é com aquele que está endurecendo. Não é com aquele que está fazendo a mesma coisa, mas já humilhou. Até nisso. Aleluia. E aí, com humilde, aleluia, às vezes ele pode estar errando, às vezes ele não está tendo ciência, aí Deus fala de outra maneira. Aleluia, para incentivar ele. Ô, meu filho, viu o propósito do seu coração, você está humilhando, aleluia, você reconheceu o seu erro, você está procurando mudar, continua. Aleluia, continua. Aleluia, Deus faz de tudo, irmão. Aleluia, para que às vezes a gente precisa levar uma palavra de choque. Aleluia, tem hora que não é uma palavra de consolo, conforto, de incentivo. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Aleluia, porque Ele quer que o homem aproxima dEle. Aleluia, e sabe por que Ele quer que o homem aproxima dEle? Ele ama o homem, claro, Ele quer o ser humano perto dEle, mas Ele não quer que você pereça.
Aleluia. Ele não quer. Deus não tem prazer que ninguém pereça, irmão. Não tem prazer. Aleluia. Por isso ele faz de tudo para recuperar. Aleluia. E se a gente ouvir a palavra do Senhor, tem todas as coordenadas. Eu não estou dizendo aqui, mas o pastor falou aquele dia que para alcançar isso tem que fazer isso. Mas eu não sei fazer isso. E como é que eu vou alcançar? Você tem um Deus que você pode colocar diante dele. Ele te deu uma instrução ali. Tem que fazer aquilo que ele falou. Aleluia. Se não fizer, não vai acontecer. Mas se você não sabe fazer aquilo, você também pode ir diante dele e falar que você não sabe e pedir ele, que ele te dá. Quem quer falar? É até importante, porque o versículo que a irmã leu fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele me ungiu, né, para restaurar. E muitas vezes, como a irmã até, né, falou aquela palavra, que é a maneira como a gente fala com as pessoas, mas a questão maior é do Espírito que está em nós. E você, ele é sobre mim para restaurar. Eu já até contei para os irmãos, tinha um velho aqui, até no Vila Cristina, que todo crente que ia lá pregar para ele apelava. Ele brigava com os crentes tudo. Todo mundo brigava. E não aceitava de jeito nenhum falar para ele. Um dia foi um jovem. Um jovem foi lá, cheio do Espírito Santo. Chegou, chamou ele. Quando chamou ele, que ele foi chegando, ele falou: você é crente? Ele falou: você é crente. Eu só tenho uma coisinha para te falar. Se você não converter, você vai para o inferno. E olha que o jovem virou: peraí, vem cá, rapaz, vem cá. Vai embora não, vem cá, me explica como é que é esse negócio aí. E o jovem começou a explicar para ele, ele converteu. Então, quer dizer, a palavra era dura, mas o Espírito que estava nele é que estava usando aquele jovem para falar. Exatamente. Né? É interessante, tá vendo, irmão? Aí você fala: nossa, mas falou dessa forma com o homem, o que é isso? E é para arrebentar com a pessoa, aí. Não é para salvar, não, isso é para arrebentar com ele. Mas era assim, o Senhor conhecia aquele homem. Aleluia, o Senhor conhecia ele. Aleluia, o Senhor conhece, irmãos. Aleluia, por isso que Deus tem muitas formas de trabalhar. Muitas formas, porque com cada pessoa Deus trabalha de um jeito, porque Deus conhece o coração. Nem a gente conhece a gente mesmo. Por mais que a gente fale: não, eu me conheço. Uma partezinha que você se conhece. Aleluia. Tem hora que você pensa: não, mas isso eu não dou conta de fazer. Deus está mandando você fazer. Senhor, mas eu não dou conta. Aleluia. Você acha que se Deus achasse que você não dava conta, Ele estava te pedindo você para fazer? Ordenando você para fazer? Não estaria. Aleluia. Porque Ele não te conhece. Aí, mas você não se conhece. Por isso você está dizendo que não dá conta. O caso de Moisés: Senhor, mas eu não sei falar, minha língua é pesada. Não fui eu que fiz a boca do homem? Aleluia, pode ir, se eu estou falando é porque eu vou garantir, na é verdade, o irmão Manuel. Eu tenho uma pergunta a fazer. A libertação, né? A gente buscando a libertação. De uma coisa assim que você tem que ser liberta, aí você busca de Deus, você ora a Deus, e você sente que você está sendo liberta, né, daquele problema que está te machucando. Aí, no caso, a libertação e a restauração é diferente ou é quase a mesma coisa? A libertação com a restauração. Na verdade, por exemplo, às vezes a gente adquiriu algo, né? Aleluia, você foi preso no meio do caminho por algo que você não fazia. Aleluia, e aí você vai buscar uma libertação, você está te restaurando. Mas, na verdade, igual aquele ensinamento que o pastor falou, o Senhor veio para restaurar a humanidade. Aleluia. Então, tudo se encaixa dentro da restauração, para que nós tenhamos a essência, aleluia, do primeiro homem. Aleluia, santo, em santidade com o Senhor. Então, tudo se encaixa na restauração. Aleluia. Ainda que muitas das vezes a gente pensa: mas, né, até o Pedro falou: como é que restaura uma coisa que nunca aconteceu, né? Aleluia. Se restaurar parece uma coisa que né, já aconteceu. Aleluia. Mas se for observar daquela palavra que o pastor falou, aleluia, o Senhor veio para restaurar a humanidade, a sua originalidade. Aleluia. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem, igual o pastor falou que a alma do homem, aleluia, ela quer Deus. Aleluia. E muitas das vezes ela é ofuscada por um monte de coisa. Aleluia. E o Senhor vem e nos liberta. O pastor quer comentar? Amém.
Ah, tá. Amém. Alguém mais ia falar? Ah, Deus coloca aquela palavra, aquela pregação para o pastor pregar, e vai que toca naquela pessoa e sai foguetado da igreja, não volta mais, porque o pastor estava falando mal dela, que o pastor estava jogando aqui na cara dela. Isso aí é o quê? Que significa? a pessoa resistiu, né? Ah, tá. A pessoa resistiu, não quis. Mas tem pessoas que às vezes resistem só no primeiro momento. Resiste, fica nervoso e tudo. Só que depois, quando ele chega em casa, alguns dias, dependendo, ele reflete, vai refletir sobre aquilo. Aí na hora que ele reflete sobre aquilo, ele fala assim, o irmão não estava errado, não. Aleluia, realmente eu estou errado. Aleluia, eu fiz isso. Agora, tem pessoas que têm um coração muito duro, muito duro. Aleluia, a pessoa endurece o coração de tal forma, irmãos, que não adianta. Ela sai e não quer mais, endurece. Agora, Deus tenta trabalhar com a pessoa? Tenta. Agora, se a pessoa endurecer totalmente e não quiser mesmo rejeitar o conselho de Deus, aí é com a pessoa. É a soberba. É soberba. Até a questão da gente rejeitar em primeiro momento a palavra é uma soberbazinha que desperta na gente, sabia? A gente tem dificuldade de ouvir os outros corrigir a gente, né? Aleluia, a gente tem dificuldade. Não é uma coisa assim, aleluia, na hora que a pessoa fala, você está errado, a soberba desperta na hora. Como assim que eu estou errado? Como assim que a pessoa vai lavar minha cara? Entendeu? É soberba, aleluia. Só que depois tem gente que às vezes florou naquele momento um espírito de soberba, mas depois ele aplaca, ele humilha. Aleluia. Agora tem gente que se a pessoa for uma essência soberba mesmo, ela não vai aceitar e não vai aceitar mesmo. E não vai mudar e não vai voltar atrás. Por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Eu sou soberbo. Ele está falando com Deus, né? Tipo assim, por acaso sou eu cuidador do meu irmão? Você vê, tipo assim, é uma soberba gravíssima, tipo assim. Se fosse nos dias de hoje, fala assim, que menino mal criado, fala assim comigo não é? Exatamente. Então, assim, muitas das vezes, esse grau de soberba até fecha os nossos olhos para o Senhor, porque naquela hora aí foi o Senhor que chegou até ele. Exatamente. Deus não mandou, Deus não falou através de um ministro. Exatamente. Deus falou diretamente. É o próprio Deus. Então, assim, e ainda o Senhor tentou aconselhar ele, pessoal, se você fazer direito, né? Então, porque Deus não ia abrir mão, você tem que fazer direito, mas Deus deu oportunidade, né? Aí é a questão da sinceridade da obra, né? Se a pessoa fazer direito, eu recebo. Vai receber. Ou seja, ela vai ser quebrantada, o coração ela vai entender que não tem nada a ver com que muitas das vezes, quando o homem está nervoso, ele leva tudo para o lado pessoal. Para o lado pessoal, é Mas verdade. vamos supor, se eu estou pecando, se eu estou errado, e se Deus ele prega contra o pecado, automaticamente ele vai falar comigo, porque eu estou pecando. Mas o que o diabo faz? E ele ama a sua alma, não é? Exatamente. Então, aquela palavra vai caber no meu coração, porque eu estou errado. É verdade. Mas muitas das vezes, quando entra soberba, você fala assim, pelo amor de Deus, a pessoa ela tá pensando o que ela é. Igual me hoje, corrigir, eu já assim. me deparei com pessoas que eu chamei pelo nome, assim, mas eu sou pastor. Você não pode me chamar pelo nome, não. Eu sou pastor fulano de tal. Isso também é uma soberba. Ele não está errado. Não. Mas às vezes você nem sabia que aquela pessoa era pastor, por exemplo. Então, muitas das vezes, quando o homem está em pecado, muitas das vezes ele vai vir na igreja que a palavra vai ser para ele mesmo. Porque o Senhor está tentando livrar ele da culpa. Se Deus não falar com ele, como é que ele vai converter? Ele vai continuar pecando. É verdade. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem que... Eu penso, estou falando de mim, não estou falando dos outros. Sim. A gente tem que se justificar menos e atentar mais porque Deus está falando. Porque muitas das vezes... Eu tento procurar defeito no ser, no pastor, e o defeito está em mim. É verdade. É igual, acho que, se eu não me engano, em Mateus. Você está preocupando com o cisco no olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho. Então eu falo porque, igual Asaf, igual a Valéria sempre fala dele. Ele estava preocupado com a prosperidade dos outros e ele não viu que ele tinha valer muito mais. Ele viu quando ele entrou na casa do Senhor Jesus. E se humilhou, aí Deus falou com ele, né? Então, mesmo que a gente esteja fraco, arrastando, venha para a casa de Deus, com o coração quebrantado, com o espírito voluntário,
que certamente o Senhor vai falar, como ele já falou comigo. Porque muitas das vezes, igual a gente está desanimado, aí você vem aqui, Deus fala assim, ó, não faz isso não. Às vezes louvor ou alguma coisa, e o próprio Senhor direciona para você não sair. É verdade. Mas se entra sobre você vai sair. Você não vai ouvir. É importante até que o irmão deu esse exemplo do Caim, porque o Caim, ele realmente, ele resistiu à voz de Deus. E Deus, irmãos, e Deus não vai. Deus é amor, ele é amor mesmo, mas ele não passa por cima da palavra dele, da ordenança dele, para poder, eu quero fulano aqui perto de mim, então eu vou abrir mão disso, né? Porque ele é muito soberbo, ele não aceita, então vou deixar assim, porque aí senão ele não vai fazer. Não, Deus não vai fazer assim. Ele quer a gente perto dele, mas tem que ser segundo aquilo que ele está falando. Agora, ele vai dar força para a pessoa conseguir executar. E o Caim falou assim, você vai fazer direito. Eu não vou receber de outro jeito. Vai ter que ser direito. Aleluia. Mas aí a pessoa não vê que Deus deu a oportunidade a ele. Pode voltar lá e fazer de novo, que eu estou esperando. Já viu essas maratonas que as pessoas fazem e aí as pessoas participam de uma gincana ou de alguma coisa? É só uma vez. Se ele chegar lá e perdeu, você acha que o juiz, a pessoa vai assim, não, volta lá e faz de novo? Até em jogo de futebol, vou dar mais 5 minutos para você conseguir fazer um gol? Aleluia. Não é assim. Perdeu. Deus falou com ele assim, eu vou ficar aqui esperando, você vai lá e faz direito, que eu vou receber. Tá vendo? Aí o que ele falou? Não rejeitou, não quis. E quando ele falou, cadê seu irmão? Ele não teve nem reverência, né, à face do Senhor. Ali, que era Deus falando, tipo assim, para aquela contrição, coração contrito, arrependimento, falando, nossa, eu fiz uma coisa na hora da cabeça quente. Eu fiquei com tanta inveja que eu matei ela. Ô, Senhor, eu matei ele, me perdoa. Você não viu isso. Sou eu o guardador do meu irmão? Não teve arrependimento nenhum. Quem? Você fala? Não, é que eu lembrei, né? Igual eu estava falando, como você falou, que a gente não tem como limitar a Deus da maneira que Deus vai falar com alguém. Mas, se eu não me engano, eu acho que é Coríntios que Paulo escreveu uma carta e falando sobre isso, né? Que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. É verdade. Segundo o mundo, gera morte. Porque Paulo precisava corrigir a igreja de Coríntios. E como que ele ia lá e falou assim, meus filhinhos, meus amados, vocês são tão lindos. Vocês estão erradinhos, né? Vocês estão fazendo coisas erradinhas, mas eu amo muito vocês. Aí ele falou assim, que bom, Deus é tão misericordioso, eu vou continuar pecando. Porque o ser humano é assim. Você é mãe, você é pai, você faz isso com seu filho? Me fala. Que bonitinho, tá fazendo coisa errada. Não pode, mamãe não gosta, viu? Não faz isso de novo, não, mamãe. Vai ficar muito triste com você. Vocês fazem isso? Me conta. É assim que vocês falam com seus filhos? É assim? E por que Deus não pode falar com a gente? Aleluia. Por que Deus não pode corrigir e puxar a orelha da gente? Não é verdade? Tem uma. Aí você vê que os filhos acabam com elas, né? Aleluia. E os filhos acabam com elas. Mas a gente não vai. Por quê? Porque se você falar desse jeito com seu filho, dependendo da condição, tem coisas que dá para você conversar. E ele vai ouvir e vai dar tudo certo. Mas tem momentos que não vai caber esse tipo de conversinha mole, não, meu filho, porque ele não vai entender. Se você for falar molinho com ele assim, meu filho, sabe, papai te ama muito. Papai não gostou que você fez isso. E papai está só conversando com você, não faz mais isso. Você acha mesmo? Ele vai falar assim, tá bom, papai. Papai é tão bonzinho, vou lá fazer de novo. Papai é bonzinho, vou lá fazer de novo. Aleluia. Então, às vezes, eu falo assim, você não faz isso, que não sei o quê, senão eu vou deixar você de castigo. Ou, às vezes, até deixa de castigo, aí ele fica com medo. A próxima vez que ele for fazer, vai lembrar. Aleluia. Ai, nossa, aquele dia, entendeu? Aleluia. Então, Deus é pai, irmãos. Aleluia. E você faz isso por maldade? Não. Tem algum psicopata aqui? Aleluia. Não tem. Aleluia. Você faz isso por amor, por zelo. O Pedro ia falar? Eu ia perguntar, tipo assim, às vezes uma pessoa ela tem uma vontade, pode ocorrer, tipo assim, caso uma pessoa tenha vontade dela ter uma restauração, mas o diabo colocar, tipo, pensamento para ela não conseguir aquilo, mas, tipo assim, aí Deus sabe que ela consegue, mas o diabo coloca as coisas? Sim, é o que o pastor citou o versículo, prende a pessoa, né? E principalmente quando o diabo vê que a pessoa
está querendo, está buscando, o diabo pode lançar setas. Eu até estava um dia conversando com a irmã Karine sobre aquelas... Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. Eu não consigo. Aleluia. Aí a gente estabelece isso. Eu não consigo. Quando você fala essa palavra, eu não consigo, ou o diabo lança isso no seu coração, você limita. Acabou. Aí você não vai conseguir mesmo. Pode ter certeza que você não vai conseguir. Aleluia. Porque você já começou o propósito com uma palavra de derrota. Aleluia. Você já começou aquele propósito com uma palavra de derrota. Você está mais profetizando a sua derrota do que a sua vitória. Você fala, posso ter dificuldade, mas eu vou conseguir porque Deus vai me ajudar. Eu achava que pau que nasce torto move tudo. Essa é a opinião. Aí uma minha colega lá que trabalha comigo, um dia ela falou comigo assim, se você ficar falando assim, desse jeito que você fala, você nunca vai ser liberta. Aí as coisas vão acontecer para você nem percebe que os outros que te falam, nossa, eu não vejo você falando palavrão, eu não vejo você fazendo isso, você nem observa no dia a dia, você não faz mais. Você fazia antes. Aí depois eu fiquei pensando comigo, é verdade, eu fazia isso, eu já não faço mais. Mas tipo assim, você nem percebe que Deus está limpando. Exatamente. E esse tipo de palavra, irmãos, ela norteia você. Porque na hora que você coisa assim, não, aí você pensa assim, eu não consigo mesmo, eu vou fazer só dessa vez, porque Deus sabe que eu sou fraco. Tudo que você for fazer vai se basear em torno dessa palavra. E ela vai te incentivar a você fazer mesmo. Aleluia. Porque eu vou fazer porque eu não sou liberto. Então, se eu não sou liberto, então Deus entende que eu ainda não fui liberto. É uma palavra maligna, você sabia? Aleluia. É maligno. Eu vou fazer porque eu não fui liberta ainda e Deus sabe. Na hora que Ele me libertar, eu paro de fazer. Aleluia. Você se limita. Você se limita, porque aí você já colocou como se fosse uma justificativa. Eu não sou liberto, então posso fazer a vontade enquanto eu não sou liberto. Aleluia. Eu não consigo, então não adianta. Então, eu não consigo. E aí a gente não vai esforçar nem para tentar fazer, porque, eu não consigo. Aleluia. E não vai conseguir. Então, são palavras, irmãos, que o diabo semeia no nosso coração, na nossa mente. Aleluia. Que já causa transtorno na sua vida toda. Mas eu tentei. E aí ele faz você lembrar aquele dia que você esforçou, que você tentou, e depois, logo em seguida, você caiu. E ele joga isso na sua cara. E você fica triste e fala assim, é mesmo. Eu tentei 3 vezes, 4 vezes e não consegui, eu fiz de novo. Então não tem conserto mais. Não consigo mesmo. Aleluia. Deus, irmãos, Ele é ilimitado. Você pode ter tentado 10 vezes atrás e não ter conseguido. Aleluia. Na 11ª, se você entra com convicção, você consegue. Não é porque 10 vezes você não conseguiu que você nunca mais vai conseguir. Aleluia. Se Deus libera uma palavra e você apega essa palavra e determina, você vai na 11ª. A 11ª você consegue. Não é porque foi 10. O Pedro ia falar alguma coisa? O pastor. É até importante que nós, falando de novo o Espírito Santo está sobre mim, porque quando Jesus falou com aquela mulher cananeia, né? Não é bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorros. É verdade. Era uma coisa que qualquer um ia falar assim, puxa vida, nossa, o cara lavou minha cara. Que triste. Não, quer saber mais não. Que patada. Tem que ter vergonha na cara, eu vou cascar fora. Não, o cachorro também Ela humilhou. Humilhou, recebeu a benção. Mas aqueles outros que o Senhor Jesus deu uma palavra dura, eles voltaram para trás. Foi. Né? E o mesmo Deus que o Espírito de Deus estava nele, o Espírito do Senhor estava em Jesus, né? Para evangelizar, os outros já resistiram, quis voltar para trás. Com a mesma palavra, a mesma mensagem. Mas já os discípulos, ouvindo a mesma palavra, falaram assim, não, para onde que nós vamos? É verdade. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A gente vê Jesus falar cada coisa e às vezes eu não entendia por causa da minha sensibilidade. Tá vendo como certas coisas que a gente tem na nossa natureza faz a gente, na hora que você está lendo a Bíblia, você vê até de outra forma? Aleluia, porque eu já falei isso com os irmãos, por causa da minha muita sensibilidade, todas as vezes que eu lia a palavra, que eu vi uma coisa mais dura, eu ficava assim, nossa, que isso, né? Para que Jesus precisou falar assim?
E que eu interpretava as coisas, eu pensava assim, a mulher precisava de um milagre, tal. Ela chegou perto de Jesus ali, ela estava precisando de Jesus, e Jesus falou com ela assim, não é lícito tirar, aleluia, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorrinho. Aleluia, o povo de Israel era os filhos. Ela não era gentia, então ela era os cachorrinhos. Eu falei, nossa, mas que dureza. Para que Jesus falou isso? Aí eu ficava meio assim, sem graça com aquilo e tudo, mas nunca questionei, assim, a ponto de deixar aquilo me dominar minha mente, ficar pensando, remoendo. Só na hora eu pensava, depois parava, tipo, eliminava aquilo e tudo. Bom, eu não entendi, mas não sei, deve ter algum motivo, não sei o que é, por aí e tal. E não ficava alimentando aquele pensamento, né? E depois o Senhor me fez entender. Com o Nicodemos, eu falei, não, mas ele fez um esforcinho, né? Ele foi lá de noite procurar Jesus, os outros nem procuraram, mas ele foi procurar Jesus. E Jesus falou, não, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas. Não, que vergonha, passou uma vergonha no homem. Falar que você é mestre e não sabe. É a mesma coisa se você falasse assim o irmão diácono. Nossa, é diácono e você não sabe isso? Ou que você vai ficar sem graça, não vai? Você é um diácono na igreja, você não sabe isso? Mas Jesus falou com o Nicodemos, era mestre. Você é mestre e não sabe isso? Nossa, eu fiquei assim, mas por que Jesus fez isso? Aleluia. Só que Deus sonda os corações, irmãos. Deus sabe por que Ele está falando. E a palavra vem para quebrantar os corações, para constranger mesmo, para que a pessoa torne o coração para trás e seja restaurada. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Irmão Manuel. Não, igual a irmã falou, né? Da gente ler certa parte na Bíblia e a gente achar uma coisa que, uma palavra igual essa que passou aí, né? De mexer com a gente, né? A palavra vai mexer com você no modo que você entendeu. Mas eu, antes de deixar descer para o meu coração, eu ia na Valéria. Eu falei, Valéria, o negócio aqui tá... Será que é desse jeito? Mas não deixava descer, não. Eu ia nela primeiro, senão eu ia ficar constrangido. Como é que eu vou ficar constrangido? Com Deus ou com a palavra dele? Aí Valéria falou, não, pai, é desse jeito e desse jeito. Entendeu? Mas eu já tinha travado, deixava descer para o meu coração. Senão, se eu fechasse minha Bíblia, fosse lá para outros lugares, não, aí eu vou, isso está mexendo comigo, né? Mas eu ia buscar ajuda. Eu buscava, o meu humilhava e buscava ajuda, porque para mim tem entendimento. Isso senão... é muito importante, né? O irmão sentia incomodado com uma coisa e perguntava à irmã, a irmã orientava ele. Aleluia. Tem muitas das vezes que você vai falar. Que você vai. Tem coisas que começa a entrar um sentimento no seu coração começa a endurecer, começa a entrar uma revolta, algum sentimento, você tem que correr e falar com Jesus. Senhor, não deixa não, Senhor. Aleluia, porque se isso entrar no meu coração, acabou. Aleluia, é como um fel, como uma granguena, vai me destruir completamente. Vamos lá, a hora está bem adiantada? Aleluia, Jesus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Amém. Não, ô Ju, porque o ensinamento foi tremendo. E eu lembrei de Cornélio, né? Quando ele estava se humilhando diante do Senhor, buscando de Deus a face dele, né? Você viu que Deus enviou o anjo diante de Cornélio para poder o quê? Falar com ele da verdadeira salvação, restaurar, dar a ele a salvação, né? Então, esse negócio que você falou é muito interessante. Quando a pessoa busca de Deus com sinceridade, o Senhor ouve e o Senhor realiza o milagre mesmo, né? Coração contrito, Deus não rejeita. E Ele veio para restaurar os contritos de coração, né? Aleluia, vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, irmão? Ensinamento tremendo. Poderoso, Deus usou poderosamente, né? Nessa noite. Vamos então, irmãos, forma um ciclo aqui já no nome de Jesus. Vamos estar fazendo a oração, né, para Deus estar entrando com a restauração na vida do irmão, na vida da irmã. Tudo aquilo que nós precisamos ser restaurado, para o Senhor Jesus estar restaurando agora. Ó Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, assim como o Senhor falou através da tua santo ensinamento que o Senhor falou nessa noite, que o Senhor agora, meu Pai, venha, meu Deus, produzir na vida desse homem e dessa mulher o querer e o efetuar.
na vida daquele, meu Pai, que nem sente a necessidade, já nem consegue perceber, meu Pai, sobre tudo aquilo que foi perdido na sua vida espiritual, na sua vida material, sentimental, meu Deus, até mesmo, Senhor, nos dons espirituais, que o Senhor venha promover no coração deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança, o desejo ardente, meu Pai, de meu Pai amado, de aquebrantar, de se aquebrantar diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurar essa vida. E aquele que nunca sentiu, que o Senhor nessa noite, meu Pai, vai despertando no coração deste jovem, no coração dessa jovem, no coração do adolescente, da criança, do irmão, da irmã, do ancião agora, em nome do Senhor Jesus. Ori canta labai, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, meu Deus, vai penetrando, vai enchendo, vai fazendo no coração deste homem, operando, ó Deus e meu Pai, o agir e o operar. Orienta labai, orienta labacanta labai, oriente canta labacanta labai, orica manacho me de canta labai. Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, Deus de poder, vai restaurando agora, vai revestindo, vai capacitando, oh meu Deus e meu Pai, restaurando o cântico, o louvor, meu Deus, os dons espirituais, a oração, o jejum, a santa doutrina do Senhor. Restaura na vida do teu servo, na vida da tua serva, meu Pai, evangelização, restaura o amor pelas almas, a intercessão agora, vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus, restaura a fé, orienta labai, restaura na vida do teu servo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, restaura agora, reveste, meu Pai, reveste a vida do teu servo, a vida da tua serva agora, ao que está em casa, ao que está nos ouvindo, o que estava esperando por este momento da restauração, vai restaurando a vida dessa mulher, restaura, meu Pai, a vida da tua serva, que sentiu a necessidade, sentiu um desejo tão ardente no seu coração, meu Pai, de ser restaurado. Restaura aí agora, receba agora a longa distância, receba no nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora. Orienta labai, ori decanta labacanta labai, receba no nome do Senhor, confirma a bênção, confirma, meu Deus, o seu milagre e as tuas maravilhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aqui ainda na frente, em nome de Jesus, de mão dada, irmão, forma um círculo, no nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração especial agora. O Senhor tem me tocado muito forte, e agora tocou de novo. Nós vamos fazer uma oração que por um momento, só por um momento, Senhor, Ele vai fazer aquele que nunca sentiu, aleluia, o gozo do Espírito Santo, nunca sentiu a alegria da salvação, ele nunca sentiu. Por um momento o Senhor nos ordenou orar, por um momento só, o Senhor vai fazer ele sentir. Por um momento o Senhor vai fazer ele sentir agora. Então ora com fé, clama com fé agora. Vamos buscar do Senhor, Deus e Pai,
Orienta labai, orienta labai, orienta labai. Xaracanta labacanta labai. Deus de glória, Deus de fogo, é no nome de Jesus agora, é no nome de Jesus, meu Pai. Quando aqueles homens questionaram o Senhor sobre meu Pai e meu Senhor, sobre Moisés, ó Pai amado, meu Pai, o profeta do Senhor, e meu Deus, o Senhor questionou então toda a congregação, dizendo: se há um profeta no meio de vós, por um momento tirarei o meu espírito e derramarei sobre esse profeta, e ele vai profetizar. E naquela noite, Senhor, aqueles profetas profetizaram, porque o Senhor enviou ali o seu espírito de profecia para que eles profetizassem por um momento. Eu quero que agora, em nome de Jesus, por um momento, o que ouvi essa oração, aquele que ainda não teve esse gozo, não sentiu essa alegria, aquele que ainda não sentiu, meu Pai, nunca sentiu, por isso ele nunca sentiu, meu Pai, nunca, meu Pai, lutou por ela, porque ele nunca sentiu a alegria da salvação, o gozo do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, a sua igreja clama ao Senhor agora, que só por um momento agora, o Senhor, meu Pai, o seu Espírito, o Senhor faz esse homem, faz essa mulher, faz esse jovem, esse adolescente ancião, quando ouvir essa oração, meu Pai, ele venha sentir a alegria, o gozo do seu Espírito Santo. Orienta lá, Pai, oricanta lá, canta lá, Pai, quando ouvir esta oração, ele possa sentir nesta hora. Rebat canta lá, bacalabanai, rabassomende canta lá, Pai, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba nesta noite. Chorabão de comando, canta lá, banai. Xarabande canta lá, vai. Receba aí agora, receba no nome de Jesus, receba, em nome de Jesus agora. Rabacanta lá, bacalabanai, oripa lá, bacanta lá, vai. Receba nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora. Orienta lá, vai. Xaracanta labanai, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus, santo é o Senhor, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em teu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Amém, irmãos? Vamos terminar no nome do Senhor Jesus. Tem algo que eu vou dizer para os irmãos rapidamente. É porque, irmãos, quando os irmãos contam uma bênção, conta que Deus falou através de uma oração ou de uma palavra que Deus usou a mim, né? A gente fica alegre, não é nem por questão de vanglória, não. A gente fica alegre, eu fico alegre, é porque Deus está falando. Então, quando eu vejo que alguém fala assim, irmão, o irmão falou aquela palavra, e aquela palavra, não, Deus falou comigo, eu fico alegre de Deus ter falado com o irmão, mas eu fico alegre dele estar falando. Ele está falando, não é por causa de mim. Eu não, irmãos, eu não sou ninguém, nós não somos nada. E também, se nós pudéssemos fazer as coisas, que adiantar? Nós somos homem.
Ele é Deus. Então, quando fala assim, Deus fez isso, aí eu fico alegre, porque Ele está no nosso meio. É isso que importa. E se Ele está no nosso meio, amém, né? Vamos agradecer o Senhor nessa hora, é a oração da fé. E amanhã, em nome de Jesus, é o 7º elo, né? No nome do Senhor Jesus, que nós estamos entregando este propósito, esse passo de restauração. Um dos maiores e grandes passos que nós já demos aqui é o da restauração. Amém, irmãos? Vamos então agradecer?